Aos 12 anos, Magic Paula chegava a Assis para escrever os primeiros capítulos de uma história que mudaria o basquete brasileiro. Uma jogadora brilhante, descoberta por olhos atentos, treinada por nomes que acreditaram em seu potencial. As ex-atletas Giselda Durigan e Margarete Cantac e o auxiliar técnico Urubatã Pacini, que ajudou a trazê-la para a cidade, relembram o início de uma lenda. Olha, foi uma experiência única, eu diria, porque não tem outra Paula na nossa história de basquete, né, no Brasil. E nós éramos um time muito treinado, a gente já disputava campeonatos fazia um tempo. Eu tinha na época acho que 17 anos e chega aquela menininha, né, que veio com a esperança de crescer no basquete, veio, a família deixou ela aqui com 12 anos, a gente até achava que ela talvez não conseguisse ficar, né? E entrou nesta quadra exatamente para treinar com a gente e a gente já viu que havia um encantamento naquela menininha que nasceu com o dom de jogar basquete, porque ela tinha uma intimidade com a bola que era única e era lindo de ver. Foi um privilégio ter acompanhado esses primeiros passos da vida de uma das maiores jogadoras do mundo, né? Maior do Brasil, difícil falar de Paula e Hortência, mas ela era diferenciada. Era nessa quadra que a gente treinava e ficou na minha mente assim a cena desse canto da quadra em que ela fez alguma jogada muito diferente que a gente não era capaz de fazer. E naquele dia que foi o primeiro treino dela, eu já anotei no diário, bendito diário, que o basquete era a maior parte do diário, porque era a maior parte da minha vida, né? Eu anotei que a gente tinha feito o primeiro treino com a Paula e que já era possível perceber que ela era melhor do que todas nós e que ela ia, sem dúvida nenhuma, se destacar e se tornar uma estrela. E a minha história com a Paula continuou, né? Porque a gente foi junto para a seleção. Ela foi para Jundiaí, o time daqui acabou, eu fui para Piracicaba, ela foi para Jundiaí e a gente foi se encontrar, jogar junto na seleção. E ela é minha amiga até hoje, então a gente de vez em quando troca uma mensagem. Eu fiz aquele comercial com ela do Bradesco uns 3, 4 anos atrás, nem lembro. Então é uma amiga que ficou para sempre. Isso no mundo do esporte é raro também. Porque a Paula, ela não esquece dos fãs, ela dá atenção para todo mundo, ela não esquece dos amigos e não importa se os amigos eram de quando ela nem famosa era, né? Ela é uma pessoa muito especial, com uma alma grandiosa. Olha, foi uma experiência maravilhosa. Estou certa de que eu fui uma privilegiada, né? De tê-la como companheira de equipe e também de tê-la como atleta, porque eu era assistente técnica da equipe Mirim. Então a Paula tanto despontava no Mirim, como ela também dava show na equipe adulta, né? Então eu penso assim, eu tive um imenso privilégio de conhecer a atleta e conhecer a pessoa, né? Uma menina que desde muito cedo, porque ela veio para cá com 12 anos, ela era acolhedora, ela era simpática, ela muito educada, muito gentil com todos, né? E foi um presente tê-la aqui em Assis conosco. Olha, na verdade, eu tive uma notícia. Primeiro, nós estávamos em Oswaldo Cruz disputando o campeonato colegial e Urubatã, meu esposo, olhou na quadra próxima e viu 2 crianças brincando de basquete. E ele chamou a atenção do Mirim. O Mirim, que foi o nosso técnico, que foi o nosso mentor, né? Chamou a atenção dele. Olha, Mirim, que 2 crianças habilidosas. E eles foram se aproximando. E quando chegaram ali, era a Paula mais uma criança. E eles ficaram, assim, extasiados, com aquele olhar de quem conhece o basquete, de quem já vivenciou, e ficaram impressionados. Aí foram conversar com aquele que era o professor dela da época, e em seguida foram conversar também com a mãe e o pai, a Neca e o Betinho, e fizeram o convite para que ela viesse para Assis. E foi aí que nós tivemos essa oportunidade, né, de tê-la conosco.
Então, a minha experiência com ela antecede a chegada aqui. Nós já tínhamos o prenúncio de que uma craque estaria chegando. E isso se consolidou, se tornou verdade. Eu olhei, vi e falei, menino, olha 2 moleques ali, olha como que os caras jogam bem, 2 meninos. Aí eu falei, eu vou lá dar uma olhada. Quando eu cheguei lá, era ela pequena e mais uma menina brincando. Eu falei, eu posso levar. Onde é que você mora? Ah, mora aqui perto. Eu falei, posso lá ir com você falar com teu pai e com a tua mãe? Aí fui lá, conversei com eles e aí eles deixaram vir. Novinha. E aí pronto, já foi a craque. Era assim, impressionante. Era como se fosse uma adulta jogando basquete ali já. Ela e mais uma amiguinha. A amiguinha não veio junto, mas os pais deixaram vir. E aí ela ficou morando na casa do Mirinho, que era o nosso técnico, né? E assim foi. Foi crescendo, seleção brasileira e foi embora. Porque a gente que trabalha com esporte, no esporte que você trabalha, você vê alguma coisa fazendo, você percebe, ali tem coisa boa. Aí você vai lá e não tem outro jeito. Então ela foi e ficou aqui com a gente um tempo bom, ganhando tudo quanto é campeonato que tinha. Muito legal, muito. E eu era assistente do Mirinho. Ela passava a bola aqui por baixo da perna, aqui por baixo da perna, arremessava direitinho, né? Fazia o arremesso direitinho. E aí, o engraçado é que eu falei, Mirinho, aqueles 2 moleques lá, como joga bem. Mas era ela jogando. Aí eu falei, você não pode me levar lá na tua casa, teu pai e tua mãe. Aí nós fomos lá, conversamos com eles, aí eles deixaram ela vir pra cá.